Tudo bem, pessoal? Tudo certinho? Bom, nesse vídeo a gente vai começar o estudo dos gases, tá? A gente vai falar hoje aqui sobre as variáveis de estado. Pessoal, primeiro, o que são gases? Gases é o estado mais simples da matéria. Mas a palavra gás foi criada por Jean-Baptiste von Vermont, lá em 1574, um médico belga, para designar a substância fluida e comprimível. Então aqui tem aquela característica do gás. Ele é um fluido, mas ele é bastante comprimível. Os líquidos também são comprimíveis, mas por uma pequena escala, sólidos menos ainda. Gás pode ser definido como estado da matéria capaz de se expandir espontaneamente, ocupando a totalidade de um recipiente que a contém. Então, o gás tem essa característica, ele vai expandir. Por isso que a gente percebe o cheiro do perfume das pessoas, né? Porque o gás que forma o perfume, ele tende a se expandir por todo o ambiente. Os gases são estudados pelo comportamento de suas partículas, que podem ser átomos, exemplo de gases nobres, moléculas, exemplo de dióxido de carbono, o gás que a gente exala, o gás oxigênio e nitrogênio que tem no ar. Tá? No entanto, pessoal, essas partículas não são visíveis ao olho nu. A gente nem sente elas aqui de tão pequenininhas que ela é. E aí, quando a gente não vê algo, tá? A gente tem seu problema. Como que a gente vai estudar? O que a gente consegue ver? É fácil. Vocês estudam lá com o professor Gustavo, que tem os carros se movimentando lá, movimento retilíneo uniforme, movimento variável. É fácil. Você tem o carrinho se mudando, tem a bola se movendo. É fácil você associar. E aí, quando a gente não tem algo para ver, como é que a gente faz? Tá? Então, aí criou-se um modelo, a teoria cinética dos gases ideais. Tá bom? Pessoal, esse ideais é pelo seguinte, aqui a gente vai determinar duas coisas. Nesse modelo, que as forças intermoleculares, ou seja, as forças entre as moléculas do gás, ou partículas do gás, elas são desprezíveis. E a segunda consideração, que o volume é zero das moléculas, tá? É tendendo a zero, beleza? Por isso que ele é chamado de ideal, tá? O modelo do gás ideal ele não existe, mas ele serve muito bem para explicar o comportamento dos gases em geral. Na prática, assim, nosso caso aqui, se a gente for fazer um estudo, ele é totalmente aceitável. Um gás é praticamente ideal nas nossas condições. Por quê? A gente está a baixa pressão e uma alta temperatura. Aí a teoria cinética dos gases funciona muito bem, tá? Variáveis de estado de um gás. As variáveis, pessoal, são parâmetros que definem o comportamento do gás ideal. São três delas: pressão, volume e temperatura, tá? Pessoal, pressão é força lá da física, da física, que é a força perpendicular a uma superfície, tá? Força pela área. Olha aqui, ó. Pressão é força sobre a área, certo? Em torno da Terra encontramos gases que formam a atmosfera. Nitrogênio é o principal deles, cerca de 78%, seguido pelos gases oxigênio e outros, tá? Esses gases, pessoal, exercem uma pressão na superfície da Terra, a qual chamamos de atmosférica. A gente não percebe, né, pessoal? A gente já se acostumou com isso. Então, o nosso corpo, nossas células sensoriais já estão acostumadas com essa pressão. Mas essa pressão, ela se deve à quantidade de ar que tem sobre a gente. E aí, como o meu desenho que indica, e a gente sabe, olha, pessoal, é intuitivo, né? Não é simples de entender. Quanto maior a quantidade de gás que tem em cima da nossa cabeça, maior vai ser a força, peso, e maior vai ser a pressão. Então, quando a gente está ao nível do mar, a mais baixa, quanto menor é a nossa altitude, maior a pressão. Quanto maior a altitude, maior a pressão atmosférica. Quanto menor a altitude, menor a pressão atmosférica. Então, aqui no nosso exemplo, aqui, ao nível do mar, como a gente está, a gente tem uma determinada pressão. Quando vai para Curitiba, a pressão é menor, porque a altura da coluna de ar é menor. Perdão, pessoal. E aqui, ó, quando eu vou para Guarapuava, a pressão é menor ainda. Tá bom? Então, a pressão atmosférica, ela depende da altura dessa coluna de ar que está sobre a nossa cabeça. A pressão atmosférica foi estudada pelo físico evangelista Torricelli. Em 1643, ele determinou o valor da pressão no nível do mar. O que ele fez, pessoal? Ele pegou um tubo e inverteu de 1 metro de comprimento, tá? Inverteu. Ele estava cheio de mercúrio, um metal que é o líquido de alta densidade, e uma cuba contendo o mesmo metal. Então, pegou aqui, ó,
encheu esse tubo de 1 metro, inverteu aqui de ponta cabeça nessa cuba aqui. E o que ele percebeu? Que aqui dentro gerou vácuo e o líquido ficou a uma altura de 76 centímetros do líquido aqui dentro. O líquido dentro do tubo ficou a altura de 76 centímetros. Esses 76 centímetros é a mesma coisa que 760 milímetros, tá? Como ele usou mercúrio, a gente usa a unidade de 760 milímetros de mercúrio, tá? Galerinha, por que ela ficou com 86? Qual que foi a associação que ele fez? Olha, a gente tem a força-peso que incide sobre o líquido e faz com que essa coluna se erga aqui dentro. Quanto maior a pressão aqui fora, mais essa coluna vai se erguer aqui dentro. Tá? E aí ele determinou então que a pressão atmosférica era de 760 milímetros de mercúrio. Pergunta, por que ele usou mercúrio? Porque ele é um líquido de alta densidade. Se ele usasse um líquido de menor densidade, essa coluna teria que ser muito maior. Tá? Então, assim, se usasse água, por exemplo, a coluna teria que ter alguns metros, tá bom? Então, assim, usando o mercúrio, ficou mais simples. Então, verificou que a altura diminuiu até 76 centímetros, tá? Então, ele considerou que a pressão exercida pela coluna de mercúrio equivale à pressão de uma atmosfera, que é chamada pressão atmosférica normal, ou seja, 1 atm, 760 milhões de mercúrio. Então, uma atmosfera, que é uma pressão atmosférica normal, equivale a 760 milhões de mercúrio. Outra unidade que pode aparecer é o Pascal. E aí, 1 atm igual a 760 milhões de mercúrio, que é igual a 1,013 vezes 10 a quinta Pascal. Pessoal, esse valor é o nível do mar. Tomem cuidado. Outros valores que não estão ao nível do mar tem outros locais que não estão ao nível do mar tem outros valores. Tá? Quanto maior a altitude, menor a pressão exercida pelo ar. Uma das mais importantes contribuições de Torricelli foi a invenção aqui do parômetro, que é esse reloginho aqui que mede a pressão atmosférica. Tá? Pessoal, outra variável de estado, o volume, corresponde ao espaço ocupado por que uma substância ocupa. Ao tratarmos de líquidos, por exemplo, compramos e consumimos sempre a quantidade expressa em líquido. Então, quando tem líquidos, por exemplo, a gente sempre faz volume, tá? Exemplo, 1 litro de água, 350 na prática de refrigerante, tá? O volume de um gás também pode ser expresso em várias unidades de volume. Tá? Exemplo, o mais comum é o litro e o metro cúbico, tá? Sendo que, olha, pessoal, cuidado, 1 metro cúbico são 1000 litros, tá bom? 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. E aí, como é que eu faço para transformar de uma unidade para outra? É por regra de 3, tá? O volume, pessoal, nos gases, o volume por eles ocupado é sempre o volume do recipiente que eu contém. Então, é diferente do sólido e do líquido, que ocupa um determinado volume. Então, aqui minha garrafinha. Olha, o líquido aqui embaixo e aqui tem um espaço vazio. No nosso caso dos gases, não. Eles vão ocupar sempre a totalidade do volume. Você pode ver, aí enche uma bexiga para vocês verem. Vocês vão perceber o gás ocupando uma parte só da bexiga. Ele vai ocupar todo o volume, tá bom? Suas partículas são espalhadas de forma homogênea e em constante movimento dentro delas por todo o espaço. Galerinha, lembre-se assim, ó, eu já falei isso para vocês. Para mim, os gases são como as criancinhas da tarde brincando no intervalo da sala de aula, intervalo da escola, num dia de calor, todas se movimentando em todas as direções, se batendo, e caem, levantam e correm de forma aleatória. Isso é um gás. Tá? E ele vai ocupar todo o espaço, tá bom? E o último é a temperatura. Temperatura mede o grau da agitação das partículas, tá? Sejam elas de que tipo forem, átomos, moléculas, não importa, tá? Em qualquer estado físico. Ao tratarmos de gases, pessoal, quanto maior a temperatura, maior a velocidade dessas partículas, certo? Então, ela é uma medida da velocidade média do grau de agitação. Quanto maior a temperatura, maior a velocidade média. Quanto menor a temperatura, menor a velocidade média. Aqui no Brasil, a gente usa a escala Celsius, né? É mais comum, tá bom? No sistema internacional, a gente usa a escala absoluta, que é o Kelvin. Não é graus, tá? É Kelvin. Matematicamente, a conversão dessas duas unidades dá assim de forma bem fácil, né? Temperatura em Kelvin igual a temperatura em graus Celsius mais 273. Só isso. Pode transformar de Kelvin para
de graus Celsius para Kelvin, soma 273, porque ela é a escala absoluta. Então, elas são duas escalas. A diferença é, quando a gente tem o 0 graus Celsius, nosso equivale a 273 Kelvin, tá? Então, quando eu quero saber, por exemplo, 100 graus Celsius, eu tenho que somar 273 para obter o valor na escala Kelvin. Vai até 273, tá? Esse daqui, ó, é esse 0 Kelvin, e eles pressupõem por equações matemáticas da química, tá? Então, ele não surgiu de uma maneira equivocada, tá? Ela tem uma equação bem complicada, não tão complicadinha, que sai esse valor de 0 Kelvin. Por isso que a gente utiliza ele, e por isso que a gente usa Kelvin na escala absoluta, tá? Beleza, pessoal? Preparei alguns exercícios rápidos aqui para a gente falar sobre eles. Pessoal, ao realizar esse experimento, uma garrafa PET cheia de água perfurou-se a lateral da garrafa em 3 posições, a diferentes alturas, aqui representados. Com a garrafa tampada, a água não vazou por nenhum dos orifícios, e com a garrafa destampada, observou que o escoamento de água conforme está na figura. Então, olha, quando estava fechada, não saiu nada, porque não tinha uma pressão atmosférica exercendo aqui dentro do líquido para o líquido vazar, por isso que não vaza. Tá? Quando foi aberta a tampinha, aí sim, aí a pressão atmosférica começou a apertar sobre o líquido e o líquido começou a vazar. Aí a pergunta é, como a pressão atmosférica interfere no escoamento de água nas situações com a garrafa tampada e destampada respectivamente? Tá? Então, olha, ele quer saber como que interfere. Aí ele fala assim, ó, letra A, impede a saída de água por ser maior que a pressão interna na garrafa tampada. Não muda a velocidade de escoamento, que só depende da pressão da coluna de água. B. Impede a saída de água por ser maior que a pressão interna. Altera a velocidade de escoamento, que é proporcional à pressão atmosférica na água do furo. C. Impede a entrada de ar por ser menor que a pressão interna. Altera a velocidade de escoamento, que é proporcional à pressão atmosférica na altura do furo. D. Impede a saída de água por ser maior que a pressão interna. Regula a velocidade de escoamento, que só depende da pressão atmosférica. E a letra E. Impede a saída de água por ser menor que a pressão interna. Não muda a velocidade de escoamento, que só depende da pressão na coluna da água. E a resposta certa é a A, pessoal. Com a garrafa tampada, que a pressão atmosférica impede a saída de água por ser maior que a pressão interna, e com a garrafa aberta, o que muda é a velocidade de escoamento mostrada na figura, é a altura da coluna. Então, olha, pessoal, quando está tampadinha aqui, a pressão atmosférica impede a saída de água por ser maior, porque ela é maior que a pressão interna. Aqui, ó, eu tenho uma quantidade de gás muito pequena aqui dentro. Isso faz com que a pressão interna seja muito pequena aqui dentro. Isso faz, então, com que o líquido não escoe. Aí, quando eu abro, pessoal, vai ter uma pressão interna aqui e mais a altura da coluna de líquido em relação a cada furo. Isso faz com que cada furo tenha uma velocidade de escoamento diferente, e é por causa dessa diferença na altura de líquido aqui dentro. Para furos inferiores, a altura é maior e por isso a velocidade horizontal também é maior. Tá? Então, o último furo aqui embaixo, como tem mais líquido sobre ele, ele vai ter uma velocidade de escoamento maior. Mais líquido, maior força-peso por área, maior a pressão. Aí, a pressão que vai ser exercida para a água sair daqui vai ser a pressão atmosférica, depois da garrafa aberta, mais a pressão exercida pela altura do líquido. Beleza? Pessoal, a pressão atmosférica diminui com o aumento da temperatura. Em Caraguatatuba, nível do mar, altitude zero. Ela vale 700 milímetros de mercúrio. Aí ele quer saber o seguinte, já em Campo do Jordão, altitude 1650, o valor é 610 milímetros de mercúrio. Enquanto o pico do Monte Everest, altura de 1848 metros, a pressão atmosférica equivale a 240 milímetros de mercúrio. Muito mais baixo, perceba, olha, quanto mais alto a pressão atmosférica é menor ainda. Enquanto a pressão atmosférica em Campos do Jordão e no pico Everest tinha TM. Então aqui ele deu em milímetros de mercúrio, que é transformar para TM. Então a gente faz assim, pessoal, são regras simples. Olha, 760 milímetros de mercúrio é igual a 1 ATM, que é a altura em Campos do Jordão. Então, olha, no caso que já tem a resposta, 1 ATM, tá? Ele está falando aqui que vale 760 milímetros de mercúrio.
Já no... Então, aqui é no... em Campos do Jordão, pessoal. Perdão, Campos do Jordão vale 610. Então, 760 menos mercúrio igual a 1 ATM. 610 vai ser igual a X. Regra de 3. Multiplica cruzado e a gente vai ter um valor de 0,80 ATM. Bem baixo, né, pessoal? De uma boa diminuição. Já para o Pico Everest, mesma coisa. Monta a regra de 3. 760 igual a 1 ATM. 240 igual a Y. Multiplica cruzado, vai dar 0,31 ATM. Beleza, pessoal? Olha, e esse é o vídeo de hoje, era isso. E aí a gente vê na próxima quinta-feira nessa aula marcada. Beleza, galerinha? Até mais, até o próximo vídeo.